No vídeo passado nós estávamos falando sobre os 3 pilares que são a base fundamental para se ter uma pastagem top de linha em um solo arenoso. E eu deixei para o final o pilar que eu considero o mais importante de todos. Hoje eu vou falar sobre o manejo. Assim como um dos maiores consultores, palestrantes e perito em pastagens que nós temos no Brasil, Wagner Pires diz: é no manejo que está a arte de ser pecuarista. E eu digo por quê? Porque para escolher a planta certa, você vai observar as características da sua propriedade, vai pegar um catálogo de espécies de capim e vai ver a espécie que melhor se adapta a essas condições e já está resolvido. Para adubar, você faz uma análise do seu solo, vê o quanto o seu solo tem de nutrientes, vê o quanto a planta precisa e vai e coloca o que falta. Mas com o manejo é diferente. O manejo é uma mistura de lógica com bom senso que o produtor tem que ter para calibrar. Mas fica tranquilo que você vai desenvolver isso aqui e agora. E por que eu digo que o manejo é o pilar mais importante de todos? Porque isso é o que você pode fazer de mais barato para transformar a sua propriedade. E é o que gera mudança de verdade. Porque isso é o que garante que você vai usar os seus recursos e os seus investimentos da melhor forma possível. Pois não existe adubação ou reforma de pasto que salve uma propriedade que tem um manejo ruim. E o que acontece com o produtor na maioria das vezes é que o pasto dele começa a ficar fraco, as plantas vão ficando mirradas e a degradação já começou a virar uma realidade. Aí ele começa a pensar: meu Deus, eu vou ter que reformar o pasto, eu vou ter que adubar. Aí ele começa a gastar com adubo, ele começa a gastar com semente, para corrigir um erro que ele tem de manejo e que poderia estar resolvendo isso sem gastar nada. E lembre-se, seu lucro também está envolvido naquilo que você deixa de gastar com coisa à toa. Sabe qual é o seu poder? Usar os seus recursos da forma mais inteligente possível para evitar desperdícios e aumentar cada vez mais a sua margem de lucro. E isso é o que chamamos de manejo. Mas aí é que tá. No manejo, cada caso é um caso. E você vai ter que aprender essa lógica para solucionar o seu. Mas afinal, qual é o objetivo central do manejo? Ou para que serve o manejo? O objetivo do manejo é basicamente esse: fazer com que os animais se alimentem com qualidade sem destruir o pasto. Agora nós vamos dividir essa frase em 2 partes para você conseguir entender ela melhor. Vamos começar com a primeira parte, que é fazer com que os animais se alimentem com qualidade. Os bovinos, ao contrário do que muitos pensam por aí, eles não comem qualquer coisa. O paladar deles é muito exigente e eles são muito seletivos no que vão comer. E nós temos que saber o que o boi gosta de comer para fazer ele comer mais. Você tem que começar a se colocar no lugar dele. Por exemplo, quando você vai num restaurante que a comida é boa, você não acaba comendo muito mais? Não é difícil pra caramba a gente fazer dieta quando a gente mora com alguém que cozinha bem? A gente extrapola o peso fácil, não é? Então assim, a mesma coisa acontece com o animal. E você, como manejador, tem que pensar como se fosse o chefe de cozinha dele. Pois quanto mais o boi comer, mais ele vai engordar e mais dinheiro você vai ganhar. E você sabe o que o boi gosta de comer? O boi gosta de comer pontas de folha nova. E por quê? Porque ela é mais macia, tem mais água, sendo muito mais agradável ao paladar e ao tato da língua e da boca dele. Mas uma dieta baseada em folhas novas não é uma dieta que faz bem para ele, e eu vou te explicar o porquê. Pensando no ganho do peso do animal e também na proteção dos pontos de crescimento das plantas, uma dieta ideal, isso seria uma dieta saudável e ao mesmo tempo agradável aos bovinos, seria uma dieta baseada em folhas jovens e não novas. Porque as folhas novas demais é igual doce. É muito gostoso, mas em grandes quantidades fazem mal. E as folhas velhas são como jiló, é ruim de comer. E por que as folhas novas em excesso fazem mal? Pelo fato delas terem muita água e pouca fibra. Isso faz com que elas causem diarreia nos animais. E por que as folhas velhas são ruins? Pelo motivo oposto.
Ela tem muita fibra e pouca água. É muito dura e os animais não gostam de comer. Então por isso que uma dieta ideal para os bovinos deve ser baseada em folhas jovens, pois assim conseguimos ter um equilíbrio entre sabor, fibra e nutrientes. Então já conseguimos entender a primeira metade da frase, que é fazer com que os animais se alimentem com qualidade. Agora vamos para a segunda metade, que é sem destruir o pasto. Aí é que tá. Como você vai fazer para preservar o seu pasto e ao mesmo tempo fazer com que os animais se alimentem mais de folhas jovens? Sendo que o boi não entende isso e ele sempre vai comer o que tiver na frente. Então, a nossa complicação aqui é como que nós vamos induzir o gado a comer o que a gente quer? Talvez a resposta seja mais simples do que você pensa. Para isso, a gente pode fazer basicamente duas coisas. Uma delas seria controlar a lotação, ou seja, a quantidade de animais que você pode colocar na sua área. E a segunda coisa seria manejar corretamente a entrada e a saída de animais do piquete. Mas qual é a lógica disso? Para entender melhor, no segundo vídeo dessa série nós vimos o que acontece com uma planta que não é pastejada, ou seja, uma planta que consegue chegar ao final do seu ciclo sem interferência nenhuma de animais. E se você ainda não viu, é muito importante que você dê uma passada lá, tá? Para entender os assuntos que vamos lidar daqui para frente. Agora vamos simular o que acontece com a planta quando ela é submetida a um pastejo, ou seja, a uma interferência animal. Quando o animal come as folhas de uma forrageira, a planta perde a sua usina de energia, pois, como vimos, são as folhas que fazem a fotossíntese para gerar energia para a planta sobreviver. E quando essa usina é arrancada pelo animal, de onde a planta vai tirar energia para continuar vivendo? Nós já falamos sobre isso, dos tecidos de reserva, que é o mecanismo de segurança que a planta tem para passar por momentos adversos como esse. Aí a planta vai utilizar essa energia que é limitada só para reconstruir as suas folhas perdidas, para que a usina dela volte a funcionar e gerar energia. Tá? E quando as folhas forem restauradas, a planta se sentirá segura novamente e tornará a repor o seu estoque de energia em seus tecidos de reserva. E quando a planta não passa mais por nenhuma adversidade, ou seja, quando ela estiver com as folhas bem formadas e com estoque de energia seguro, aí ela pensa, eu posso crescer um pouquinho mais. Aí o caule vai se alongar e junto com ele o meristema vai subindo e a planta envelhecendo. Agora vamos simular algumas situações de pastejo. O que acontece se você colocar menos animais do que deveria em um pasto? Quando você coloca uma quantidade menor de animais do que a capacidade de suporte de um pasto, geralmente isso acontece com pastos muito grandes ou mal dimensionados, os animais não vão dar conta de comer toda essa pastagem uniformemente, havendo assim pontos muito rebaixados e pontos com pasto muito alto e velho. E por que isso acontece? Quando o pasto em que os animais estão é muito grande, e esses animais vão ficar nele por muito mais tempo do que o necessário, é como se houvesse um excesso de comida. É como se a gente chegasse, por exemplo, em um lugar para comer e na mesa tivesse de tudo. Tivesse carne, tivesse arroz, salada, camarão, batata, etc. Numa situação dessa, quando tem comida sobrando, a gente pode até escolher o que vai comer. Aí a gente acaba que vai pegar só o que a gente mais gosta. Mas se você chega num lugar e só tem arroz, e você sabe que vai passar o dia inteiro ali, e você já está com fome, você não tem muita escolha, vai ter que comer o que tem. Então a lógica é a mesma. Então a mesma coisa acontece com os animais. Quando eles chegam num pasto enorme, a tendência é que eles só vão comer o que eles mais gostam. Eles vão selecionar só o fino, só aquelas folhinhas novinhas ali do jeito que eles gostam. Aí eles vão comer um pouco aqui, vão comer um pouco ali e vão sair andando procurando mais. Aí os perfilhos que tiveram suas folhas comidas pelo animal vão passar por aquele processo que a gente já comentou e construir uma folha novinha e maciazinha do jeito que o boi gosta novamente. E os perfilhos que ficaram para trás e não tiveram as suas folhas comidas, o que vai acontecer com eles? Eles estão se sentindo seguros e vão investir em crescimento, alongando o talo
e envelhecendo cada vez mais. Mas quando os animais derem a volta no pasto e passarem por essa área novamente, eles vão se deparar com esses dois tipos de capim. Um mais velho e duro e do lado dele uma touceira com folhas novinhas. E o que você acha que vai acontecer? Ele vai cair matando nas folhas novas de novo. E assim os perfilhos velhos vão ficando cada vez mais velhos e os novos cada vez mais desgastados e menores. E toda vez que o boi passar por aquela touceira, ele sempre vai fazer isso. E talvez não tenha dado tempo desse perfilho se recuperar completamente antes do boi chegar. E o que vai acabar acontecendo? Essas folhas cada vez mais encurtadas vão induzir o boi a abocanhar cada vez mais perto do ponto de crescimento, até chegar o momento dele arrancar esse ponto. Rapidinho, só para te convidar para conhecer a Rural Deals, a ferramenta que os produtores rurais estão usando para fazer negócio. Lá você pode comprar e vender de tudo do agro. Link logo abaixo na descrição. E se o ponto for arrancado, o que acontece? Esse perfilho morre. E se ele morrer, o que a planta vai ter que fazer? Ela vai ter que produzir um novo. E para a planta é muito mais difícil gerar um perfilho inteiro do zero do que restaurar apenas uma folhinha perdida. O gasto dela é muito maior para isso. Aí lá vai a plantinha de novo, usando o resto da sua reservinha que sobrou, se virando nos 30 para sobreviver. E como se não bastassem todos os problemas dela, esse ainda não é o maior problema que ela tem. Então, qual é o maior problema dessa planta? O boi ainda está no pasto. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? E esse ciclo vai se repetindo e repetindo, e cada vez que o boi se encontrar com essa touceira, ela vai estar cada vez menor e ele vai comer mesmo assim, porque é gostoso para ele. Aí esse pasto vai se transformar num pasto cheio de falhas, cheio de espaços abertos, né? Onde o boi comeu até matar, e o capim que sobrou ali é um capim velho, grosso e já pendoando. Aí agora, o que virou desse pasto? Só vai ter jiló para o boi comer. Aí ele vai comer menos, a área vai entupir de plantas daninhas nos espaços onde o capim morreu, e olha o problemão. Aí o pecuarista vai ter que começar a gastar com coisas que ele não precisava. Aí vai herbicida, vai adubo, vai semente, vai dor de cabeça, vai cansaço. E não era para você estar esquentando a cabeça com nada disso se tivesse feito o manejo corretamente. Era para você estar pensando em qualquer outra coisa. E era para você estar passando o tempo com sua família e fazendo alguma coisa que você gosta. E você está lá, gastando dinheiro, trabalhando tudo de novo por uma situação que você mesmo criou. É dolorido, né? A gente acabou de usar um exemplo de um sistema extensivo, com pastos grandes, né? Mas isso também pode acontecer igualzinho em um sistema rotacionado se você errar na quantidade de animais e no tempo de permanência desses animais no piquete. Vai ter sempre um super pastejo, sempre em cima das mesmas plantas, enquanto as outras que sobraram vão envelhecer ao ponto do boi rejeitar, beleza? Agora, o que acontece quando você coloca mais animais do que um pasto consegue suportar? A mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior, só que sem a sobra do capim velho, ou seja, todas as plantas vão sofrer um super pastejo e com o tempo vão se desgastar, a altura dos perfilhos vão ser cada vez menor, mais próximo do solo, até que a planta fique rasteira com aquele aspecto de grama, ou como chamam por aí, o aspecto estrelado. E quando a planta chega nesse estágio de degradação, ela tem uma recuperação muito mais lenta e muito mais dificultada, porque ela tem menos área foliar. E com isso, uma menor capacidade de produzir energia para se desenvolver. E outra coisa muito interessante, e eu não sei se vocês já sabem disso ou já ouviram falar, mas a quantidade de raízes que a planta tem é proporcional ao que você vê do chão para cima. Ou seja, o que você consegue enxergar da planta,
O tamanho do caule e das folhas é o reflexo do que tem do chão para baixo. E olha que interessante, quando o boi corta a planta em cima, embaixo da terra vai morrer uma quantidade de raízes proporcional ao que esse boi cortou. E quando essas folhas são reconstruídas, as raízes vão sendo reconstruídas também, porque a planta ela quer dar um jeito de sobreviver. E nesse momento de estresse, para ela é mais vantajoso eliminar órgãos que gastam muita energia para que ela consiga focar as suas reservas para criar mais perfilhos, que é o que de fato produz energia para ela sobreviver, né? Ao contrário do que muitos pensam, a raiz não gera energia para a planta, apesar de que é por ali que os nutrientes entram, né? A raiz, na verdade, funciona como se fosse uma bomba de água. E para bombear essa água com os nutrientes para cima, ela gasta muita energia. E quando você vê um pasto estrelado, a raiz dele é curtinha também. E uma raiz curta não alcança água e nutrientes. E sem nutrientes, a planta não cresce e não produz folhas. E se nada for feito, o capim vai continuar nessa condição por longos anos. Você acabou de ver 2 exemplos de manejos errados ou mal dimensionados. Agora vamos compreender como que se faz um manejo correto. E como seria um manejo ideal? Seria você deixar os animais em um piquete por um tempo suficiente para eles rebaixarem o pasto uniformemente sem atingir o ponto de crescimento das plantas. Como alguns já devem ter percebido, o ponto-chave do manejo gira em torno de 3 fatores: número de animais, quantidade de comida e tempo. O número de animais tem relação com a quantidade de comida que esse pasto produz. Por exemplo, se você for fazer um churrasco na sua casa à noite e chamar 7 amigos, então contando com você, somam-se 8 pessoas. Você que não é nenhum despreparado, já sabe que cada pessoa vai comer ali mais ou menos 300 gramas de carne, né? Vamos estimar assim. Então, quantos quilos de carne você vai ter que comprar? 300 gramas vezes 8 vai dar 2,4 quilos. Pronto! Você já dimensionou um churrasco para uma refeição. E com essa quantidade, você consegue sustentar 8 pessoas em uma janta e todo mundo vai comer bem e não vai faltar comida e seus amigos não vão sair falando por aí que foram comer na sua casa e foram embora com fome. Agora a variável tempo. Nós temos 2 variáveis de tempo. Vamos para a primeira delas, o tempo de ocupação. Agora imagine o seguinte, você chamou esses mesmos 7 amigos, mas agora para passar um final de semana na sua casa. Então eles vão chegar sexta-feira à noite e vão embora na segunda-feira de manhãzinha. E agora, quantos quilos de carne você vai ter que comprar? Nós vamos contar só com as refeições principais, tá? O almoço e a janta, que vão dar no total de 5 refeições. Se em uma refeição você precisou de 2,4 quilos de carne, esse valor multiplicado por 5 refeições vão dar 12 quilos para este final de semana inteiro. Então, o tempo de ocupação é o tempo em que seus amigos vão permanecer na sua casa comendo. Mas esse tempo de ocupação, ele pode variar dependendo da quantidade de comida que você tiver ou do número de pessoas que você convidar. Vamos pensar por um seguinte. A gente viu que com 12 quilos de carne, você consegue fazer uma churrascada de 3 dias ou 5 refeições para 8 pessoas, né? Mas também com essa mesma quantidade de carne, você também consegue fazer um churrasco para 40 pessoas em uma noite. Vocês estão me entendendo? É só dividir 12 quilos por 300 gramas. Esse resultado vai dar 40. Agora vem o segundo tipo de tempo, o descanso. Imagine que depois dessa churrascada de um final de semana, chegou segunda-feira de manhã e quando você foi mandar os seus amigos embora, um deles vai e vira para você e fala: Ó, no final de semana que vem nós estamos aí de novo, viu? Aí o que você vai falar para um caba desses, né? Fala: rapaz, não dá não, hein? Eu gastei demais, eu preciso de um tempo para me recuperar. Então vamos fazer o seguinte, cada final de semana o churrasco vai ser na casa de um. E se nós estamos em 8, então, uma vez a cada 8 finais de semana,
o churrasco vai cair na mesma casa. Aí todo final de semana vai ter festa e vai dar tempo de cada um se recuperar das dívidas. Então, neste caso, o período de descanso vai ser de 7 finais de semana para cada um. Vocês conseguem entender? Porque se o churrasco aconteceu na minha casa, né, ele vai ter que passar pelas 7 casas dos meus amigos até retornar na minha casa de novo. Né? Então, eu vou poder descansar 7 finais de semana até o churrasco acontecer na minha casa. Então, trazendo esses exemplos, né, para o universo da pecuária, a sua casa e a casa dos seus amigos são os piquetes. O tempo que dura um churrasco seria o período de ocupação e o tempo que levaria para cada um se recuperar dos gastos para poder bancar o churrasco novamente seria o período de descanso que o pasto precisa para se recuperar de um pastejo, né, para que assim ele possa ser pastejado novamente. E assim como a gente dimensiona um churrasco, né, nós podemos dimensionar um sistema de manejo de pastagem, só que com algumas alterações e algumas lógicas diferentes, né? Mas da mesma forma é muito simples também. E você quer saber como fazer isso corretamente? Então assista o nosso próximo vídeo porque esse já ficou muito extenso, tá? E se essa aula te ajudou a compreender um pouco mais dos conceitos de manejo, aperta aí o botão de gostei e comenta aí embaixo se você está gostando desse formato de aula, tá? E no mais, um forte abraço, fiquem com Deus!